Continuando então a nossa próxima videoaula, que trata do enunciado 3, onde continuamos ainda a utilização da função PROC-V e listas pendentes. Neste exercício, eu crio um cenário como se fosse um restaurante ou um tipo de empresa que presta serviços para eventos sociais, né? E tem os seus orçamentos. Então, imaginem um cenário assim de um restaurante, né? Cujo lugar recebe pessoas, né? Mas de acordo com um determinado orçamento. E para fazer isso, eu crio então 3 tabelas onde nós vamos estar utilizando a função PROC-V e listas pendentes com alguns outros recursos que nós vamos estar observando agora. Basicamente, o que pressupõe este exercício? Nesta primeira tabela, que está nas colunas B, C e D, eu diria assim, a tabela principal, aonde vai aparecer os resultados do orçamento dos eventos. Por exemplo, nesta célula B4 que nós temos a ementa, o que é a ementa? A ementa representa o tipo de jantar, ou o tipo de almoço, ou o tipo de evento que é oferecido pelo restaurante, por exemplo. E observem quais são as opções. Está se referindo à segunda tabela da coluna G4, né? Deluxe, portuguesa, prestígio, rodízio e soberba. Vocês podem imaginar isso como sendo pizzas, como sendo o nome de um prato, como sendo um evento, enfim. Fica a critério de vocês. Isso aqui é literalmente um exemplo fictício, né? Bom, o que faz esta tabela principal? Eu crio uma lista pendente que permite que o usuário que controla esse sistema aqui escolha que tipo de evento ou de ementa o usuário vai estar escolhendo. Por exemplo, são 5 opções, né? Como eu já falei, onde estas opções aparecem na lista pendente, a qual me permite que eu selecione cada uma das opções e a tabela me mostra um resultado. Bem, esta parte inicial faz isso. Depois, nós temos uma coluna que trata da quantidade e o valor. Bom, existem 3 categorias de valores para cada tipo de ementa. Por exemplo, se as pessoas querem fazer uma reserva no restaurante para um rodízio, bem, o adulto custa o rodízio, como vocês podem observar, R$120, digamos. A criança, se for criança, custa R$45. Vocês podem até achar caro isso, né? Mas imaginem que é um lugar muito sofisticado. Bem, o que esta tabela principal faz? Aqui você consegue dizer quantas pessoas vão fazer a reserva, né? Ou quantos adultos vão usar o rodízio, né? Então, o que essa tabela faz? À medida que eu digito aqui na quantidade, como vocês podem observar, 45, a próxima célula que equivale ao valor, faz o cálculo das 45 pessoas adultas vezes os 120 que corresponde ao rodízio. Se eu mudasse, pegasse, por exemplo, o Deluxe, o resultado seria outro, porque ele continua fazendo o total de 45 vezes ao Deluxe, que corresponde a 90. Então, vocês podem observar que esta célula
que faz o cálculo dos valores, ela trabalha com a função PROC-V multiplicada pelo número de quantidades da célula C6, que corresponde à quantidade das categorias, ou adultos, neste caso adultos, depois a C7 crianças e a C8 pessoas que estão de dieta. Bem, então, respectivamente para as demais células, estes campos valor da coluna D faz isso, faz o cálculo de acordo com o que foi definido na ementa. Bom, ainda o restaurante permite, através de uma lista pendente, que você escolha animações. Aí se agrega um valor maior. Por exemplo, o que o restaurante oferece de animações? Observem aqui na terceira tabela da KL, né? Temos danças, karaokê, mágico, música, música e dança, palhaço, palhaço e mágico, ou todas as opções. E aí seus valores respectivos a cada animação. Bem, isto que está nesta tabela aqui vem para cá através de uma lista pendente. Então, na coluna C, linha 10, a lista pendente permite que eu escolha que tipo de animação eu quero neste dia deste evento. E aí, automaticamente, a célula do valor, correspondente a D10, vai fazer o cálculo, também utilizando a função PROC, como nas células anteriores, né? Bem, ainda esta tabela permite que você tenha o total, então, de despesas de acordo com a quantidade de pessoas que você reservou no restaurante. Então, o preço total é o cálculo da soma da coluna D, linha 6, 7 e 8. Ainda com a animação, se for o caso. Então, o preço total faz a soma de todos os intervalos, onde existem os valores. Já a reserva é um desconto que o restaurante dá se as pessoas fizerem reserva com antecedência. Elas têm um desconto de 30%. Bem, então esta célula reserva faz esse cálculo e a célula no dia mostra quanto que esse sujeito que fez a reserva no restaurante vai pagar no dia. Ou seja, é a subtração da célula D12, que é o total, menos os 30% da reserva. E aí eu tenho o resultado final de quanto eu vou gastar, então, num evento social que eu quero levar tantas pessoas. Então, basicamente, esse exercício vai fazer isso. Vocês observem que ele é um exercício um pouquinho mais complexo, porque a gente trabalha com cada célula alguns pressupostos. Agora, é importante destacar que a segunda tabela de preços e a terceira tabela de animação servem de referência para a tabela principal. Se eu quisesse, eu poderia ocultar estas tabelas aqui, tá? Mas eu mostro com o intuito de que vocês percebam da onde estão vindo os cálculos que foram feitos nesta tabela principal. As tabelas secundárias, assim dizendo, não tem nenhuma fórmula em suas células, e sim apenas os valores atribuídos. Então, apenas vocês devem digitar, construir essas tabelas secundárias, né? Agora, a tabela principal é onde a gente vai focar os conteúdos deste exercício. Muito bem, uma outra observação que eu quero fazer é que as três linhas da coluna B, adulto, crianças e pessoas em dieta, para a célula C6, C7, C8, existem algumas mensagens. Por exemplo, na célula respectiva a adultos, o evento você só pode fazer reserva para no mínimo 20 pessoas. Se eu quisesse, por exemplo, aqui
contratar serviço para 19 pessoas, ela vai me mostrar uma mensagem, como vocês podem observar aqui: não se realizam eventos sociais para menos de 20 pessoas. Então, hoje a gente vai aprender também a fazer isso, configurar a célula para que ela emita uma mensagem de erro, de alerta ou de ajuda. Tá? Já a célula quantidade respectiva a crianças, ela permite que ela te possibilite uma observação. Então, vejam o que diz a observação: eventos sociais, as crianças têm de ficar sentadas na mesa dos pais. É uma observação, tá? A outra célula da dieta também é uma observação. Não é possível acrescentar o número de emendas de dieta no dia do evento, por exemplo. Tá? É só uma mensagem também de alerta. Então, hoje nós vamos aprender a fazer estas coisas nesta videoaula. Utilizar a lista pendente, utilizar a função PROC-V numa multiplicação e ainda criar caixas de mensagens através da validação de dados, que nós vamos ver à medida que a gente vai fazendo.